Olá, pessoal. Eu sou o professor Ricardo Andreucci e hoje nós vamos tratar de um assunto extremamente importante, que é a nova lei 15.280, publicada no Diário Oficial no dia 8 de dezembro de 2025. É uma lei nova, uma lei recente, uma lei importante. Por quê? Porque ela trouxe mudanças no Código Penal, ela trouxe mudanças no Código de Processo Penal, ela trouxe mudanças na Lei de Execução Penal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e também no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Portanto, nós vamos fazer uma análise que não vai esgotar o assunto. Obviamente, nós temos uma análise inicial desta lei, uma novidade, nós vamos ver aquilo que mudou, vamos trazer alguns questionamentos aqui e certamente depois a doutrina, a jurisprudência vai assentar os devidos contornos dessa nova legislação. Para quem não me conhece, eu sou procurador de Justiça Criminal do Ministério Público de São Paulo, onde já atuo há mais de 37 anos. Eu sou mestre, doutor e pós-doutor em Direito. Eu sou também especialista em neuroeducação, sou especialista em relações internacionais e tenho licenciatura em História. Sou professor e coordenador de várias pós-graduações na Inove Educação, onde eu tenho a alegria de lecionar ao lado de pessoas comprometidas com o estudo jurídico no Brasil. Eu também sou autor de várias obras sobre direito penal, processo penal, legislação penal especial. E a nossa análise de hoje, pessoal, vai começar com as mudanças no Código Penal, depois nós vamos para o Código de Processo, para a Lei de Execução Penal. E aí nós vamos, portanto, trabalhando dessa maneira, mostrando a você aquilo que mudou. E tentando fazer aí, como eu falei, alguns questionamentos, não é, que nós possamos meditar um pouquinho sobre essas novidades legislativas. Vamos iniciar, então, já de cara, com o estupro de vulnerável, né, o primeiro crime que a lei modificou. Então vejam lá, o estupro de vulnerável, artigo 217, letra A, que tem a redação ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Vejam, pessoal, que interessante, a pena era de reclusão de 8 a 15 anos, e esta pena agora é de reclusão de 10 a 18 anos e multa. Então, também um rigor maior para o estupro de vulnerável. Então, a pena de 8 a 15 agora é uma pena de 10 a 18. Uma observação, antes de nós passarmos para o próximo crime, é o seguinte, pessoal. Aqui, claro, que nós vamos aplicar aquele princípio da irretroatividade da lei mais severa. Claro que aqui nós temos o postulado constitucional, o artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal, ele diz que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, essas novidades que nós estamos vendo, elas só vão alcançar os crimes praticados da vigência da lei para frente, tá bom? Então, a lei, ela não teve período de vacatio legis, ela entrou em vigor na data de sua publicação. Portanto, somente os crimes praticados a partir da data de sua publicação é que serão abrangidos por essas novidades legislativas, por essas penas mais graves. Aqueles que praticaram o crime anteriormente ficarão então, sujeitos ao sistema anterior, aquelas penas que eram previstas anteriormente. As penas novas, as novas disposições só penais a partir da vigência da lei, perfeito? Então, vamos voltar para cá. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos, reclusão de 10 a 18 anos, diz a lei, e multa. O interessante é que antes também não tinha multa e agora eles acrescentaram a multa. Tivemos mudança também no parágrafo 3º do estupro de vulnerável. Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave. Vejam lá, a reclusão que era de 10 a 20 anos passa a uma reclusão de 12 a 24 anos e multa. Então, aí também deu uma boa aumentada nas penas, né, pessoal? E se resulta morte, a reclusão que era de 12 a 30 anos passa a ser de 20 a 40 anos e multa. Então, a pena máxima de 40 anos, que é uma pena bastante considerável, uma das maiores penas do nosso Código Penal. Tá certo? Então, se resulta a morte de um estupro de vulnerável, a pena é de 20 a 40 anos. Nós tivemos mudança também na corrupção de menores. O artigo 218,
que é o crime de corrupção de menores, ele coloca aí: induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem. Então, nós temos uma pena que era de reclusão de 2 a 5 anos, passou a uma reclusão de 6 a 14 anos e multa. Uma questão que eu achei interessante, e você também deve ter reparado, é que a pena mínima ele aumentou 4 anos, então foi de 2 para 6, mas a pena máxima ele aumentou bastante, foi de 5 para 14. Ele aumentou, o legislador aumentou 9 anos na pena máxima, né? A pena que era máxima de 5 foi para 14. Então agora a pena é de reclusão de 6 a 14 anos. Ele deu um salto bem grande aí e multa. E também no 218 letra A, nós tivemos mudança. O 218 letra A é o crime de satisfação de lascívia mediante a presença de criança ou adolescente. Então ele diz lá: praticar na presença de alguém menor de 14 anos ou induzi-lo a presenciar conjunção carnal ou outro ato libidinoso a fim de satisfazer lascívia própria ou de terceiro. Veja, o intuito nosso aqui não é explicar o crime, tá bom? É mostrar apenas as mudanças legislativas. A explicação do crime fica para uma outra oportunidade, temos outras aulas, outros cursos também já gravados, já disponíveis a todos vocês. Então aí, o nosso intuito aqui é justamente a novidade legislativa. E aí a novidade foi que a pena de 2 a 4 anos foi para uma pena de 5 a 12. Aqui também o salto da pena máxima foi grande, 8 anos de diferença, não é? Então, a 5 a 12 anos e multa. Tivemos mudança também, pessoal, no favorecimento da prostituição. Olha que interessante. Ele diz lá, né, o favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Então, nós tínhamos uma reclusão de 4 a 10 anos, passou para uma reclusão de 7 a 16 anos, né? 7 a 16 anos e multa. Então, também uma novidade bastante interessante. E aqui neste crime, que é o 218 letra C, que eu quero fazer umas pequenas observações com vocês. Vejam bem, pessoal, este crime é divulgação de cena de estupro ou cena de estupro de vulnerável, cena de sexo ou de pornografia. 218C. Esse crime já existia, tá bom? A pena que foi mudada, então a pena de 1 a 5 anos de reclusão, ele diz, se o fato não constitui crime mais grave, então é um crime subsidiário, não é? Trouxe aí uma subsidiariedade para essa norma, perfeito, manteve até a subsidiariedade, ele põe também na nova pena se o fato não constitui crime mais grave. Mas foi para uma reclusão agora de 4 a 10 anos, extremamente importante também. Só que aqui nós temos um problema que eu quero conversar com vocês. Então guarde bem, pena de 4 a 10 anos. Nós temos no Estatuto da Criança e do Adolescente, no ECA, uma parte penal bastante interessante. Então, lá no ECA, nós temos os artigos 240, por exemplo, o 241, letra A, que são crimes que também são semelhantes a esse do 218, letra C. Como é que nós interpretávamos isso? Nós interpretávamos da seguinte maneira: o artigo 240, o artigo 241, letra A do ECA, ele era aplicado, obviamente, para crianças e adolescentes, que é o foco do ECA, como vítima. Então, vítima, criança e adolescente, dessa divulgação de cena de sexo explícito, né? Vamos voltar aqui, olha, divulgação de cena de estupro de vulnerável, de sexo explícito, pornográfico. Então, qualquer ato de pornografia envolvendo criança ou adolescente, nós aplicávamos o ECA, lá 240, 241, letra A, tá bom? Depois você dá uma espiada lá. A pena é muito menor do que a pena que ficou agora. E nós dizíamos, o 218, letra C, ficava para o adulto. Então, pelo princípio da especialidade vítima, criança e adolescente, aplicávamos a normativa do ECA, os crimes do ECA parecidos com esse, tá? E para o adulto, nós aplicávamos o 218, letra C. Só que o que aconteceu? Eles aumentaram muito a pena do 218. Não que não tinha que aumentar, tinha que aumentar mesmo. Só que agora, se nós tivermos uma divulgação de uma cena pornográfica de uma criança e adolescente, a pena é muito menor do que a divulgação de uma cena pornográfica de uma pessoa adulta. Então, a pessoa adulta, não é? Se o sujeito divulga uma cena pornográfica de uma pessoa adulta, a pena é de 4 a 10. Se ele divulga uma cena pornográfica de criança ou adolescente, a pena é bem menor.
E aí gerou um problema, então, porque vai dar muita discussão na doutrina. O que nós vamos aplicar? Quer dizer, divulgar uma cena de sexo explícito envolvendo uma criança ou um adolescente é menos grave, em termos de pena, do que divulgar uma cena de sexo explícito ou pornográfica de uma pessoa maior. Então, nós vamos ter que ver como a doutrina vai trabalhar com isso. Eu acho que vai ter que aplicar o artigo 218, letra C, mas vamos deixar isso para análise posterior aí de doutrina e jurisprudência. Eu quero lançar agora, obviamente, aí os contornos das discussões que estão por vir. Então, guarde bem, porque a pena ficou bem maior do que aquela pena estabelecida no ECA para crime semelhante. Vamos agora, pessoal, para o Código de Processo Penal. O que nós tivemos no CPP? Depois eu volto para o Código Penal, que eu quero falar sobre um crime específico que foi inserido. Nós temos agora medidas protetivas de urgência no Código de Processo Penal. Então, ele foi acrescentado o título 9º, letra A. Você está vendo aí, olha, título 9º, letra A, acrescentado, das medidas protetivas de urgência. Então, esse artigo 350A, novidade, esse foi inserido no nosso Código de Processo Penal. E ele diz, constatada a existência de indícios da prática de crime contra a dignidade sexual, o juiz poderá aplicar de imediato ao autor do crime, em conjunto ou separadamente, então ele pode aplicar uma só medida ou mais de uma, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras. E aí, quais são essas medidas? E aí ele coloca, por exemplo, não é? A suspensão aí, vamos ler uma por uma, rapidamente, suspensão da posse ou restrição do porte de armas com comunicação ao órgão competente, nos termos do Estatuto do Desarmamento, afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima, se for aplicável, né? E aí ele coloca proibição, achei interessante esse inciso, proibição de determinadas condutas, entre as quais aproximação da vítima, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre esses e o autor. Letra B, contato com a vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da vítima. Então, ele coloca também essas medidas mesmo muito parecidas com aquelas que nós já temos na Lei Maria da Penha e na Lei Henri Borel. Interessante aqui, pessoal, é o seguinte, vejam bem, nós já conhecíamos as medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha. A Lei 11.340, que é de 2006, ela está aí há muito tempo, já era a nossa velha conhecida, medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha. Depois nós tivemos a Lei Henri Borel. Né? Em 2022, nós tivemos a Lei 14.344, que é a Lei 14.344, que é a Lei Henri Borel. Ela é de 2022, ela veio em homenagem ali, o nome, né, da lei veio em homenagem ao garoto, ao menino Henri Borel, que foi assassinado numa situação de violência doméstica e familiar, e ela passou, então, a Lei Henri Borel a tratar de medidas protetivas de urgência a crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar. Então, para a mulher em situação de violência doméstica e familiar, medidas protetivas da Lei Maria da Penha. Para as crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar, medidas protetivas da Lei Henri Borel. E aí agora vieram, então, essas medidas protetivas que ele coloca aqui, vocês querem ver? Olha, constatada a existência de indícios de prática de crime contra a dignidade sexual. Então, essas medidas protetivas de urgência do 350, elas se aplicam no caso de crime contra a dignidade sexual. Tá bom? Então, nos crimes contra a dignidade sexual, nós temos a possibilidade do juiz aplicar medidas protetivas de urgência. Então, como nós vimos aí, a aproximação, não é, da vítima, seus familiares, muito semelhante ao que nós já tínhamos tanto na Lei Henri Borel quanto na Lei Maria da Penha. Olha aí, restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar, prestação de alimentos provisórios ou provisionais,
também comparecimento do autor a programas de recuperação e reeducação, acompanhamento psicossocial por meio de atendimento individual ou em grupo de apoio, etc. Então, agora nós temos 3 tipos de medidas protetivas previstas na nossa legislação. Nós temos as medidas protetivas da Lei Maria da Penha, nós temos as medidas protetivas da Lei Henri Borel e nós temos as medidas protetivas para os crimes contra a dignidade sexual previstas no Código de Processo Penal, num capítulo novo, né? Aliás, num título novo, título 9º, que foi acrescentado. Parágrafo 1º, veja que interessante. As medidas referidas nesse artigo não impedem a aplicação de outras previstas na legislação em vigor, sempre que a segurança da vítima ou as circunstâncias o exigirem, devendo a providência ser comunicada ao Ministério Público. Claro, o Ministério Público faz a fiscalização, faz o acompanhamento e cuida de todo esse arcabouço de proteção, não só contra a mulher, né, em favor, melhor dizendo, da mulher em situação de violência doméstica, como também da criança ou adolescente, e agora também dos crimes contra a dignidade sexual. E o que ele quer dizer aí, pessoal, na verdade, é o seguinte, que essas providências, elas possuem natureza de uma tutela inibitória de emergência. Então, essas medidas protetivas, elas não têm como intuito preservar, né? Elas não têm um intuito cautelar, um intuito de preservar o processo. Não, elas têm o intuito justamente de proteger a pessoa que está sendo vítima ali do crime ou foi vítima do crime contra a dignidade sexual. Então, a proteção é a essa pessoa. Por isso, nós não precisamos ter ação penal em andamento, não precisamos ter inquérito em andamento. Por quê? Porque essas medidas protetivas que nós acabamos de ver, elas possuem, repito, natureza de tutela inibitória de urgência. Elas se voltam à proteção da pessoa que foi vítima do crime contra a dignidade sexual, tá bom? Então não vamos querer aí, por isso que ele fala, havendo indícios de crime, nós não precisamos ter ali, né, fumus comissi delicti, periculum libertatis, que são requisitos cautelares de uma prisão preventiva ou de uma medida cautelar alternativa. Não temos isso, tá bom? Parágrafo 2º, ele diz, na hipótese de aplicação do inciso 1º do caput desse artigo, encontrando-se o autor nas condições mencionadas no caput, incisos do artigo 6º do Estatuto do Desarmamento, que é a pessoa que pertence a uma instituição policial, uma instituição de segurança pública. Então, pode ser um policial, pode ser um agente, tá bom? Então, nesse caso, o juiz comunicará ao respectivo órgão, corporação ou instituição, das medidas protetivas de urgência concedidas e determinará a restrição do porte de armas, né? Então, pode ser um policial, pode ser um agente, ou pessoas que façam parte da segurança pública, ficando o superior imediato do autor responsável pelo cumprimento da determinação judicial, sob pena de incorrer nos crimes de prevaricação e desobediência, conforme o caso. Parágrafo 3º. Para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, poderá o juiz requisitar a qualquer momento força policial. Perfeito. Isso já tem também em outros diplomas e veio aqui. E o que chama a nossa atenção é o parágrafo 4º. Aplica-se às hipóteses previstas neste artigo, no que couber o disposto na Lei 13.105, que é o Código de Processo Civil. Isso reforça o que eu acabei de falar, ou seja, essas medidas protetivas, elas possuem natureza de tutela inibitória de urgência, justamente porque o que ele manda aplicar aí do Código de Processo Civil diz respeito às tutelas de urgência, de emergência, que são tutelas previstas lá no CPC, tá bom? Então não são semelhantes aqui às prisões cautelares ou às medidas cautelares alternativas. Aqui nós não temos para garantia do processo aplicam-se as medidas de proteção, não, para garantia da vítima, né, para o suporte à vítima. E, portanto, não precisamos de ação penal em andamento, não precisamos nem sequer de inquérito policial. Parágrafo 5º. Nos casos previstos neste artigo, a medida protetiva de urgência será acumulada com a sujeição do autor à monitoração eletrônica, disponibilizando-se à vítima dispositivo de segurança que alerte sobre sua eventual aproximação. Isso é importante, pois nós vamos ver na Lei de Execução Penal, também o artigo que trata da monitoração eletrônica foi modificado, 146, letra E. E aqui nós temos, então, uma disposição semelhante à que já existia
na Lei Maria da Penha. Na Lei Maria da Penha já foi inserido mais recentemente, sim, um dispositivo praticamente idêntico a esse. Ou seja, sujeitar o autor, então, aqui nos crimes contra a dignidade sexual, sujeitar o autor à monitoração eletrônica e a vítima fica com um dispositivo de segurança que alerte sobre eventual aproximação do cidadão. Então veja que interessante, não é? Então o Estado aí também já preocupado com a proteção agora aqui das vítimas de crimes sexuais. E parágrafo 6º, disposto nesse artigo, aplica-se ainda aos crimes cuja vítima esteja em situação de vulnerabilidade, como crianças, adolescentes, pessoas com deficiência ou incapazes, qualquer que seja o crime investigado. Tá bom? Aqui ele não fala de mulher em situação de violência doméstica e familiar, embora ele fale vítima em situação de vulnerabilidade. Dentro da tutela dos vulneráveis, a mulher em situação de violência doméstica e familiar também é portadora de uma vulnerabilidade por aquela condição que ela enfrenta ainda que momentaneamente. Então isso vai dar uma discussão, pessoal, porque já tem muitos autores aí, muitos analistas da lei, ainda como eu disse, de forma inicial, já dizendo que isso conflita um pouquinho com as medidas da lei Henri Borel, né? Conflita um pouquinho com as medidas da lei Maria da Penha, justamente porque aqui ele já abre um pouco o leque, ele não fala mais só em crimes sexuais, ele fala qualquer que seja o crime investigado. Então pode ser uma violência doméstica, seja contra a mulher, seja contra a criança e adolescente. Então nós vamos ter que ver como nós vamos equacionar esses 3 tipos de medidas protetivas, quais aplicar. Eu acho que dá para fazer um trabalho bacana, dá para fazer aí uma análise, eu diria, mais aprofundada disso, numa outra oportunidade, em que a gente possa aplicar aquilo que for melhor para cada grupo de vulnerável das medidas previstas em cada uma das legislações. Não precisamos adotar princípio de especialidade ou coisa que o valha, sempre buscando o quê? A tutela dos vulneráveis. E aí, pessoal, veio o crime. Isso que eu queria dizer para você. Porque às vezes a pessoa me pergunta, mas professor, o juiz, ele concedeu a pessoa que seja vítima de violência doméstica, familiar, no caso uma mulher, no caso uma criança ou adolescente, agora vítima de violência em crimes sexuais, o juiz concedeu a medida protetiva de urgência. E o sujeito não cumpre. Como é que fica? Bom, vejam bem, pessoal. Para as medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha, nós já temos um artigo lá na própria Lei Maria da Penha. Aliás, é o único crime que tem dentro da Lei Maria da Penha, que é o artigo 24, letra A, que é o descumprimento de medida protetiva de urgência. Depois, na Lei Henri Borel, nós temos o artigo 25, que também trata do descumprimento de medida protetiva de urgência, daquelas concedidas no âmbito da Lei Henri Borel. E agora nós temos um terceiro crime de descumprimento de medida protetiva que foi inserido no Código Penal. Olha ele aí. Então, o legislador agora, a Lei 15.280, ela inseriu o artigo 338, letra A, que diz descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência. É um crime contra a administração da justiça. Reclusão de 2 a 5 anos e multa. Tá? E olha que interessante, pessoal, porque a pena é bem maior que a pena do descumprimento de medidas protetivas de urgência da Lei Henri Borel. Lá no artigo 25 da Lei Henri Borel, a pena é de 3 meses a 2 anos. Então, ou seja, uma medida protetiva de urgência concedida num caso de violência doméstica e familiar contra criança e adolescente, em sendo descumprida, enseja uma pena de 3 meses a 2 anos. E qualquer outra medida protetiva de urgência, concedida com base no Código Penal, a pena é de reclusão de 2 a 5 anos. Muito mais grave o 338, letra A. Então, alguns autores já estão dizendo, alguns estudiosos, que houve uma prejudicialidade, digamos, uma revogação tácita do artigo 25 da Lei Henri Borel. A conferir. A conferir. Eu não gosto muito dessas análises muito assodadas, muito afobadas, porque a lei é super recente. Então vamos aguardar, vamos pensar melhor, vamos ver como nós vamos compatibilizar esses dispositivos. Porque se nós aplicarmos apenas o princípio da especialidade, a Lei Henri Borel é especial em relação ao Código Penal. Então, no caso do descumprimento de uma medida protetiva de urgência
de uma criança e adolescente em situação de violência doméstica, nós aplicaríamos o 25, bom, mas o 25 da Lei Henri Borel, a pena é infinitamente menor do que essa. Então, nós estaremos desguarnecendo, desprotegendo a criança e o adolescente. E dentro de uma concepção de doutrina da proteção integral, prevista na nossa Constituição Federal e no próprio ECA, isso não poderia acontecer. Então, dentro de uma interpretação sistemática, nós aplicaríamos esse 338A, mesmo que haja uma hipótese de medida protetiva da Lei Henri Borel. Tá bom? Então, a conferir. Tá bom? Essa é a minha análise inicial, mas nós veremos ainda muita coisa a ser discutida com relação a isso. E esse crime ainda fala, parágrafo 1º, a configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferir a medida, né? Que conceder a medida. Por quê? Porque não interessa se é um juiz civil, se é um juiz criminal, porque às vezes a medida protetiva ela pode ser concedida no âmbito civil, tanto que nós falamos aqui, não é? Elas possuem natureza de uma tutela inibitória de urgência. Então pode ser no bojo de uma ação de uma separação, de uma ação de dissolução de sociedade de fato, pode ser no bojo de um divórcio, tá certo? Então, tanto faz se o juiz é civil ou criminal, independe da medida, da competência do juiz, se a medida foi concedida por um ou por outro, ao crime de descumprimento de medida protetiva. Parágrafo 2º, na hipótese de prisão em flagrante do agressor, né, do criminoso, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança. Veja, não é a autoridade judicial que concedeu a medida protetiva. Ele fala a autoridade judicial, que é o juiz que vai presidir certamente a audiência de custódia. Tá? E parágrafo 3º, o disposto nesse artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis. Excelente, porque o juiz pode cumular isso com outras sanções, ou seja, não esgota apenas, né, o descumprimento não se esgota apenas nesta parte criminal. Muitas outras sanções administrativas, cíveis, são cabíveis nessa hipótese. Vamos seguir, pessoal? Vamos agora a mudanças na LEP. Vamos falar um pouquinho de mudanças na Lei de Execução Penal. Então, o artigo 119, letra A, ele diz o condenado por crimes contra a dignidade sexual, olha que interessante, o condenado por crimes contra a dignidade sexual somente ingressará em regime mais benéfico, ou seja, aqui está pensando numa progressão, né? Onde ele passa de um regime mais severo para um regime menos severo. Ele só vai ingressar no regime mais benéfico de cumprimento de pena ou perceberá benefício penal que autorize a saída do estabelecimento, por exemplo, um livramento condicional, se os resultados do exame criminológico afirmarem a existência de indícios de que não voltará a cometer crimes da mesma natureza. Olha que interessante. Porque, vejam, nós já temos o exame criminológico que foi reinserido na Lei de Execução Penal. A Lei 14.843 de 2024, ela reinseriu o exame criminológico como necessário para a progressão. Só que agora não é só um criminológico, é um criminológico mais específico, porque ele diz aí, não é? O resultado do exame criminológico afirmar a existência de indícios de que ele não voltará a cometer crimes da mesma natureza. Então, agora, o sujeito, além de cumprir o requisito temporal para a progressão ou para um livramento condicional, e também ter que cumprir o requisito subjetivo, que é o mérito, que é aferido pelo bom comportamento carcerário, atestado pelo diretor do estabelecimento penitenciário onde ele cumpre pena, e pelo exame criminológico, vai ter que ser um exame criminológico específico para esses casos de crimes contra a dignidade sexual. E no exame criminológico vai ter que constar ali se ele vai ou não voltar-se a prognóstico, indícios de que voltará ou não voltará a cometer crimes da mesma natureza, ou seja, crimes contra a dignidade sexual. Então, também vão ter que adaptar aí as equipes multidisciplinares que fazem o exame criminológico. E depois o artigo 146, letra E, que diz o condenado por crime contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do parágrafo 1º do artigo 121, letra A. Parágrafo 1º fala o que se entende por razões da condição de sexo feminino, porque o artigo 121, letra A, é o feminicídio. Isso já existia, e aí foi acrescentado o quê? A segunda parte. Ou
por crimes contra a dignidade sexual, ao usufruir de qualquer benefício em que ocorra a sua saída do estabelecimento penal, será fiscalizado por meio de monitoração eletrônica. Olha que interessante. Então, obrigaram o uso, aqui usamos geralmente a tornozeleira, né? Não é o único meio de monitoração eletrônica, mas no Brasil é o mais utilizado, a monitoração eletrônica por tornozeleira. E aí, então, nesses crimes, não só que envolvam a violência contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, como também crimes contra a dignidade sexual, então agora tem os crimes contra a dignidade sexual também a obrigatoriedade de utilizar a tornozeleira, tá bom, pessoal? Bom, em tese, pessoal, era isso que eu queria conversar com vocês. Repito, não há nenhuma pretensão de minha parte de esgotar o assunto, tá bom? Nós fizemos uma análise aqui rápida, uma análise mais mostrando aquilo que mudou, não é? Tem mais coisas ainda no Código de Processo, foi inserido também o artigo 300, letra A, que fala de coleta de material para fazer perfil genético. Nós tivemos umas pequenas modificações no ECA, falando de tratamento psicológico, de apoio psicológico, também no Estatuto da Pessoa com Deficiência, também dando esse suporte psicológico, uma preocupação maior com a vítima, tá bom? Mas, em princípio, o mais importante é isso que nós vimos aqui, é uma análise perfunctória, uma análise que nós fizemos aqui mais no calor da publicação da lei, mas eu vou ficando por aqui, agradeço a sua atenção e nos vemos em outra oportunidade. Se você puder também, me siga nas redes sociais, né, pessoal? Ricardo_Andreucci, temos lá o nosso Instagram, estamos sempre com novidades para todos vocês, analisando leis, novidades jurisprudenciais, tudo aquilo que for de interesse para todos nós que somos apaixonados pelo direito penal. Muito obrigado pela atenção, nos vemos em outra oportunidade.